Muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a esta Câmara Municipal, nesta noite em homenagem ao maçom do ano. Convidamos o vereador Azuaite Martins de França, que nesta noite representa o presidente da Câmara, Júlio César Pereira de Souza, a assumir a presidência da mesa de autoridades. Para a composição da mesa de autoridades, convidamos agora os seguintes senhores: Carlos Alberto Caromano, chefe de difusão cultural e gestor do Centro Municipal de Arte e de Cultura, representando nesse ato o excelentíssimo senhor prefeito municipal de São Carlos, Ayrton Garcia Ferreira. Dr. Renato Cássio Soares de Barros, presidente da OAB São Carlos. Irmão João Alberto Cruvinel Moura, venerável mestre da loja maçônica Acácia de São Carlos. Roberto Luiz da Silva, coordenador da 19ª Regional Grande Oriente de São Paulo. Convidamos também nesse ato o vereador Robertinho Mori para conduzir até o seu lugar neste plenário o senhor Ataíde Rodrigues da Silva, que será homenageado como maçom do ano de 2018. Aproveito também para convidar a compor a mesa de autoridades o excelentíssimo vereador Robertinho Mori, representando neste ato o deputado federal Antônio Adolfo Lobe Neto. Registramos e agradecemos as seguintes autoridades e personalidades que nos honram nesta solenidade com suas presenças: Douglas José Coppe, venerável mestre da Estrela da Liberdade; Giuseppe Florindo Nastri Lombardo, delegado do 1º Distrito da 15ª Região, Grande Loja Maçônica do Estado de São Paulo, representando nesse ato o sereníssimo grão-mestre Ronaldo Fernandes. Também Luiz Pavan, da Acácia de São Carlos. Meninos membros do capítulo da Ordem de Molé, Águias do Oriente e Pássaros da Liberdade. Jaime Alves de Oliveira Neto, mestre de cerimônias Fraternidade Acadêmica Universitária. Luiz Antônio de Oliveira, venerável mestre da Loja Maçônica Eterno Segredo. Adriano Augusto Bossetti, presidente do Conselho Consultivo, capítulo Demolé, dos Pássaros da Liberdade, Ordem Demodai. Isso. Fajardo Mário, orador da Loja 7 de Setembro. Também Antônio Edson Francelin, delegado de Polícia da Secretaria de Segurança Pública. Aparecido Donizete Penha, Loja Trabalho com Fraternidade, companheiro maçom, representante da Secretaria das Pessoas com Deficiência da Prefeitura Municipal de São Carlos. Andreu Cass, engenheiro do Estúdio de Arquitetura da Acácia de São Carlos. Fernando Sankrovic, perito criminal da Polícia Científica de São Paulo, presidente da Associação de Arquitetos, Associação de Artistas de São Carlos, de Artes. Paulo Beatrice, mestre da Loja Maçônica Trabalho com Fraternidade. Também Lupércio Lima Filho, mestre maçom, Loja Maçônica Trabalho com Fraternidade. Félix Francisco Tavelim, secretário, Trabalho com Fraternidade. José Bernardo Félix, da Associação de Engenheiros e Arquitetos de São Carlos. Em pé, ouviremos e cantaremos o hino nacional brasileiro e o hino a São Carlos.
têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó Pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o Labarucos negras estrelado, bendito verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas certes da justiça clama forte, terás que o filho teu não foge à luta, quem teme quem te adora a própria morte, terra dourada, entre outras mil és do Brasil, ó Pátria amada, os filhos deste sol és mais gentil, Pátria amada, Brasil. Minha terra, cidade, sorriso, de São Paulo, Esmeralda querida, catedral onde rezam cantando a cultura e o labor, sua vida. Estendida em outeiros altivos, coros cantes ao brilho do sol. És ao tempo, presépio e palácio, onde mora da graça o crisol. Se o Gregório murmura em surdina, uma prece mimosa a teus pés, lá bem alto as escolas derramam como bênçãos de Deus e revés. Minha terra, cidade, sorriso, de São Paulo, Esmeralda querida, catedral onde rezam cantando a cultura e o labor, sua vida. Se o excelso jesuíno és a glória, do botelho a maior emoção, tu acolhes aos dois no aconchego do teu grande e fiel coração, e caminha soberba e pujante, vai subindo e crescendo gentil. Teu destino é de todo paulista, o de amar e servir o Brasil, Brasil. Podem sentar-se. Muito boa noite, senhoras e senhores. É com imensa satisfação que a Câmara Municipal de São Carlos recebe a todos para a realização desta solenidade. Gostaria, antes de mais nada, de deixar registrado meus sinceros agradecimentos ao presidente deste Legislativo, o vereador Júlio César, que, impossibilitado de presidir esta solenidade por motivos de trabalho,
muito me honrou com o convite para substituí-lo. Nesse sentido, sinto-me privilegiado de estar recebendo nesta data as senhoras e os senhores aqui presentes, presença essa já nominada pelo nosso protocolo, não iria ser redundante para repetir aquilo que já foi declarado aqui, mas confessar que, ao sentir-me honrado em presidir essa sessão, existe um motivo muito especial para esta honra, que é a história da maçonaria no mundo e no Brasil. A história da maçonaria na República Brasileira e a necessidade da maçonaria neste período, porque passamos extremamente delicado e de decisões tão importantes para a nação e para a pátria. Sendo assim, declaro aberta a presente sessão solene. O Dia do Maçom é a ocasião em que, com inteiro merecimento, prestaremos homenagem ao maçom do ano, irmão Ataíde Rodrigues da Silva, que receberá, nesta data, o Prêmio Jesuíno de Arruda. Assim sendo, convido o vereador Roberto Mori Roda a ocupar a tribuna e fazer a saudação ao homenageado em nome deste legislativo, ele que, na sua história, já foi nosso colega, já foi vereador, já foi o representante do povo de Ilha Solteira na primeira e na segunda legislaturas daquele município. É um prazer, uma honra recebê-lo aqui. Com a palavra, o vereador Robertinho Mori Roda. Senhor Presidente, Azuete Martins de França, no qual, cumprimento já todas as autoridades citadas pelo protocolo. Senhoras e senhores, com muita alegria, comemoramos festivamente, nesta noite, a passagem do Dia do Maçom, homenageando de maneira muito efusiva os irmãos maçons de nossa cidade, dignos do melhor reconhecimento público expresso nesta marcante solenidade. Muito nos honra a oportunidade de proceder nesta Casa de Leis à entrega oficial do Prêmio Jesuíno de Arruda em sua edição de 2018, ao maçom do ano, ao irmão Ataíde Rodrigues da Silva, da Loja Maçônica Acácia de São Carlos, rendendo um necessário tributo de gratidão ao mais antigo maçom em atividade neste município, que ainda não foi condecorado. Eu quero novamente enfatizar a minha satisfação em ser o orador oficial desta cerimônia e externar o orgulho, como vereador atualmente no exercício do 4º mandato, ter sido propositor da Lei Municipal 14.145, no ano de 2007, instituiu a justa premiação ao representante dos irmãos maçons em nossa cidade. Iniciativa complementar ao disposto da Lei 12.839, de autoria do nobre vereador Marco Antônio Amaral, que, no ano de 2001, oficializou a comemoração do Dia do Maçom. É medida salutar e tem um especial significado comemorar o transcurso do Dia do Maçom, reafirmando os ideais da maçonaria
que devem e precisam inspirar e impulsionar toda a sociedade, notadamente nos dias de hoje, como bem disse o presidente Azuete. Esta ordem universal, formada por homens de todas as raças, credos e nações, enseja ensinamentos valiosos, sobretudo para a construção de um mundo mais justo e solidário. Homens que, unidos por suas qualidades cívicas, morais e intelectuais, preceituam uma vida fundamentada no amor fraternal, na liberdade, na igualdade e na fraternidade. Homens que nunca deixaram de participar dos grandes eventos voltados a alterar o rumo da humanidade e, em nosso país, historicamente, se postaram na defesa da cidadania. Todos os relevantes fatos históricos da nação brasileira, políticos ou não, passaram pelo debate e ação dos maçons. Desde a Inconfidência Mineira, a independência e a abolição da escravatura, até as lutas pela prevalência da democracia e do Estado de Direito. Presente em nosso município, desde o século XIX, a maçonaria desenvolveu e desenvolve uma caminhada de assinaladas realizações, alcançadas com o trabalho sério desenvolvido através de lojas de irmãos empenhados em oferecer sua parcela de contribuição para melhorar a vida da comunidade. Homenagear o mais antigo maçom em atividade de nossa cidade, o senhor Ataíde, o nosso irmão Ataíde, nos permite enaltecer a sua trajetória e expressar a ele o agradecimento e a gratidão do coletivo e a coletividade carlopolitana. O prêmio Jesuíno de Arruda simboliza este sentimento, sublinha e ressalta o valoroso e abnegado trabalho realizado ao longo de uma profícua vida dedicada à maçonaria, sempre norteada à perseverança necessária para se atingir o ideal de uma vida eficiente, respeitada e voltada para os anseios da sociedade e da humanidade. Esse tem sido o caminho trilhado pelo homenageado desta noite, Ataíde Rodrigues da Silva, como bem demonstra seu histórico de vida e de atuação na maçonaria. Natural de Lins, nascido em 25 de agosto de 1941, filho de Deusdete Rodrigues da Silva e Ana Domiciana do Prado Silva. É casado com Cirlei Irene Pereira Pérez e pai de Susan Cristiane, Mônica Christi e Selma Christian, que estão aqui presentes. Ataíde Neumann, que está em Goiânia, não pôde estar presente, e Sidney Carlos, que está em São José do Rio Preto, também justificou a sua ausência. Formado em Economia e Administração de Empresas, aposentou-se pela CESP, onde exerceu as funções de analista de recursos humanos, chefe da assessoria de desenvolvimento da Administração Especial de Ilha Solteira, e também de coordenador de serviços administrativos do Hospital e Maternidade da CESP. Naquela cidade paulista, foi diretor social e presidente da Sociedade Esportiva Local e integrou o grupo de trabalho que constituiu a Fundação Educacional Euclides da Cunha, sendo sugestor do nome, em função do tema do livro A Margem da História, tendo sido ainda o criador da logomarca do colégio. O senhor Ataíde foi vereador em Pereira Barreto, representando o então distrito de Ilha Solteira, eleito em 1972 e reeleito 4 anos depois, quando ocupou a vice-presidência da Câmara Municipal. Em razão de motivo estritamente pessoal e de saúde, bem como para residir mais próximo aos grandes centros urbanos, abriu mão de sua carreira política.
E ainda em Ilha Solteira, foi designado comissário-chefe de menores pelo então juiz da comarca de Pereira Barreto, Dr. Silvio Marques Neto, recebendo do mesmo ofício de reconhecimento e elogio pelo exemplar desempenho de suas atribuições. Currículo é que não falta aqui, hein? Foi também participou de vários cargos e funções exercidas na Rosa Cruz. Cargos e funções, foi 2 mandatos consecutivos, monitor regional da loja Rosa Cruz de Araraquara, presidente da Comissão Cultura e de Expansão da loja Rosa Cruz de São Carlos, mestre auxiliar da loja Rosa Cruz em São Carlos, membro ativo e regular da tradicional Ordem Martinita, TOM, desde os inícios de sua atividade no Brasil e países de língua portuguesa. Inicialmente como associado, primeira heptada martinista da cidade de São Paulo, capital. Na maçonaria, Ataíde Rodrigues da Silva conta com 4 décadas de uma frutífera participação. Iniciado como aprendiz maçom em 6 de maio de 1978, na loja maçônica Luz e Trabalho, número 144, o Oriente de Ilha Solteira. Foi elevado companheiro maçom em 25 de abril de 1979 e exaltado mestre maçom em 14 de novembro de 1980. No ano de 1981, transferiu-se profissionalmente para o Oriente de Rio Claro, filiando-se à augusta e respeitável loja simbólica Fraternidade e Justiça, número 110, permanecendo ativo e regular até 1 de março de 2002, quando pediu seu kit placet em razão de sua mudança de residência para a cidade de Blumenau, estado de Santa Catarina, onde regularizou-se na loja simbólica Palmeira da Paz, número 2121, do GOB, Santa Catarina, em 17 de março de 2005. Em 2007, foi eleito deputado federal, representando a referida loja na soberana Assembleia Federal Legislativa do GOB, Grande Oriente do Brasil, para o período 2007-2011, sobre o registro 3.586. Em 11 de julho de 2011, foi regularmente filiado à augusta e respeitável benfeitora loja simbólica Cássia de São Carlos, número 2314, onde, sob a presidência do venerável irmão Daniel Correia Destro, secundado, respectivamente, pelos, então, primeiro vigilante, irmão Luciano Aparecido Casagrande Campaner, e segundo vigilante, irmão José Donizete Marino, e orador, irmão Rogério Morales, apenas para citar as 3 grandes luzes e o guarda da lei. Assinou pela primeira vez o livro de presença da loja. No Oriente de São Carlos, deu sequência a seu mandato de deputado federal do GOB, mas optou pela não reeleição. Entendeu como prioritária a integração à nova residência, uma vez que, por motivo do retorno a seu estado natal, juntamente com sua companheira, o motivo foi a grande enxurrada que abateu sobre o Vale do Itajaí pela segunda vez. E suas condições não permitiam, naquele momento, alocar uma nova residência em zona segura na cidade de Blumenau, onde, na ocasião, cerca de 5.000 imóveis foram destruídos. Na augusta e respeitável benfeitora a Cássia, loja simbólica Cássia de São Carlos, número 2314, sente-se perfeitamente integrado aos seus trabalhos, tendo sido honrado em exercer a segunda vigilância na gestão interrompida, lamentavelmente, do saudoso venerável Enoque Pereira Borges, cuja conclusão
se deu sobre o esclarecido malhete do venerável irmão José Donizete Marino, reconduzido para um segundo mandato, juntamente com toda a sua equipe. Na gestão em 2016, 17 e 2017-18, tem a honra de integrar a comissão de admissão de graus sob a venerança dos ilustres irmãos Luciano Aparecido Casagrande Campaner e o venerável e atual venerável João Alberto Cruvinel Moura. E ao parabenizar o irmão Ataíde Rodrigues da Silva, no ensejo desta homenagem, eu registro o privilégio de contarmos com a sua presença entre nós. E, ao mesmo tempo, reafirmo o quanto esta honraria representa para a maçonaria por expressar o reconhecimento público pelo abnegado trabalho realizado. Estendo meus cumprimentos a todos os maçons com atuação nas lojas maçônicas de nossa cidade, que possam ecoar suas vozes e seu exemplo para que as novas gerações se pautem pela decência, ética e transparência e possam semear os valores, as virtudes que norteiam a conduta de todo maçom. Parabéns a todos e que, pela liberdade, igualdade e fraternidade, possamos brilhar vossas luzes a nos guiar nos tempos em que vivemos. Um fraterno abraço a todos. Parabéns, meu irmão Ataíde. Com a palavra, o venerável mestre da loja maçônica Acácia de São Carlos, irmão João Alberto Cruvinel Moura. Senhor presidente, que conduz essa sessão, membros da mesa já nominados pelo protocolo, meus queridos e amados irmãos, os meninos Demolei, demais presentes. Bem, para nós é uma honra muito grande. Eu vou dizer até recebermos esse prêmio, eu digo em nome do Ataíde, porque é um reconhecimento pelo o que a maçonaria representa na sociedade são carlense. E para a loja A Casa de São Carlos está hoje prestando esta homenagem ao irmão Ataíde, é duplamente gratificante. Nós agradecemos a todos que estiveram envolvidos nessa escolha. Queremos, do fundo do nosso coração, cumprimentar o irmão Ataíde, te desejar felicidade, boa sorte, que você saiba e aproveite muito bem essa honraria, porque é uma vez só, né, irmão? É uma vez só, então, muito justo, e você é merecedor disso. Parabéns em nome da Acácia, em nome da maçonaria são carlense. Muito obrigado a todos. Com a palavra, o senhor Carlos Alberto Caromano, chefe de difusão cultural e gestor do CEMAC, Centro Municipal de Artes e Cultura, que nesta noite representa o excelentíssimo senhor prefeito municipal de São Carlos, Ayrton Garcia Ferreira. Eu quero cumprimentar o presidente desta sessão e, em nome dele e toda a mesa, cumprimentar a todos os meus irmãos maçons, os nossos sobrinhos da Ordem Demolei, ilustres sobrinhas, nobres cavalheiros e excelsas damas. Eu acho que tem um entendimento maior quando se é dado a homenagem, e uma homenagem tão especial como na noite de hoje, que ela não contempla apenas por requisito o tempo. Nós não temos que entender o tempo como um substantivo que dá noção do passado, do presente ou do futuro. Neste caso em especial, nós temos que entender o tempo
como amor. Nós temos que entender que há 40 anos, uma pessoa se dispõe a ser melhor dia a dia, a se desbastar dia a dia. Que há 40 anos ele crê naquilo, ele se esforça para melhorar o mundo dele e o mundo do seu próximo. De maneira que a maçonaria, dentro da sua perfeição, e eu sempre digo isso, a maçonaria é perfeita. Quem usa paletó e gravata, dentro da maçonaria, nem sempre. A maçonaria, dentro da sua perfeição, ela traz esse entendimento e foi absorvido pelo Ataíde. É isso que é o mais importante e é isso que o legislador, quando fez esta lei de homenagem ao maçom do ano, de uma outra forma ele quis dizer. Ele quis dizer, não é o que mais tempo tem, é o que mais tempo tem em atividade. É o que mais tempo tem em estudo, em trabalho. E nós que conhecemos o Ataíde sabemos que ele é persistente e que ele acredita. Essa sua crença, Ataíde, deve servir de exemplo para essa juventude, para esses meninos de uma ordem paramaçônica que aqui vem também te prestigiar. Por fim, em nome de Sua Excelência, o prefeito municipal de São Carlos, Ayrton Garcia Ferreira, e todo o povo que ele representa, eu trago os mais sinceros cumprimentos pela honra que você tem em receber o título de maçom do ano e efusivos cumprimentos por ser merecedor do Prêmio Jesuíno de Arruda. Parabéns, muito obrigado. O presidente desta solenidade, vereador Oswald Martins de França, entregará ao maçom do ano, irmão Ataíde Rodrigues da Silva, o Prêmio Jesuíno de Arruda. Nesta oportunidade, eu quero ter a companhia do meu querido vereador Roberto Mori Roda, Robertinho Mori, para fazer essa singela, mas tão importante premiação aí. Por favor, Robertinho. Em nome do prefeito municipal de São Carlos, Carlos Alberto Caromano, chefe de difusão cultural e gestor do SEMAC, Centro Cultural, Centro Municipal de Arte e Cultura, entregará ao maçom do ano, Ataíde Rodrigues da Silva, um cartão de prata onde consta a seguinte inscrição: Prêmio Jesuíno de Arruda, homenagem da Prefeitura Municipal de São Carlos ao senhor Ataíde Rodrigues da Silva, Loja Maçônica Acácia de São Carlos, em comemoração ao Dia do Maçom. São Carlos, 20 de agosto de 2018,
Giuliano Cardinale, vice-prefeito de São Carlos, Ayrton Garcia Ferreira, prefeito de São Carlos. O venerável mestre da Loja Maçônica Acácia de São Carlos, irmão João Alberto Cruvinel Moura, entregará ao irmão Ataíde Rodrigues da Silva, maçom do ano, um cartão de prata com a inscrição: a Loja Maçônica Acácia de São Carlos cumprimenta o ilustre senhor Ataíde Rodrigues da Silva pela honrosa homenagem prestada pela Câmara Municipal de São Carlos, concedendo-lhe o título Jesuíno de Arruda, alusivo ao maçom do ano de 2018. Neste momento, fará uso da palavra o maçom do ano, Ataíde Rodrigues da Silva. Ilustre senhor vereador Azuaite, presidindo esta especial sessão, em nome do qual eu saúdo todas as demais autoridades presentes, venerável mestre da Loja Acácia de São Carlos, irmão João Paulo Cruvinel Moura, em nome do qual saúdo todos os maçons presentes, veneráveis, oficiais, né? Cunhadas, irmãos humanos ainda não iniciados na maçonaria. Saúdo em especial os jovens de moleza aqui presentes, quero dizer que não preparei verdadeiramente nenhum discurso, mas me confesso verdadeiramente surpreso e surpreendido, porque eu recebi muitas homenagens e, ao longo da minha vida, eu simplesmente fiz aquilo que o meu coração e o Deus do meu coração me inspirou a fazê-lo. A começar por aspirar ser iniciado nos mistérios maçônicos, acerca da qual eu sabia o que, em geral, a sociedade sabe. Da maçonaria sempre se fala bem, dos maçons muito se cobra, e eu acho que é por aí.
porque a maçonaria, em verdade, é uma escola de aperfeiçoamento. Uma escola cujas raízes, cujas origens se perdem, como se diz, na noite dos tempos. E eu situaria na civilização dos sumérios, que existiu cerca de 6.300 anos antes de Cristo. E que no Antigo Egito teria dado sequência aos ensinamentos para a posteridade da humanidade, posteridade que nós vivemos hoje. Bem, se são ensinamentos tão sábios, tão inspirados, eu me pergunto, e tenho certeza que muitos estarão se perguntando, por que a humanidade está, então, numa fase tão crucial, numa encruzilhada de valores? Bem, Einstein dizia e disse que é muito mais fácil quebrar a estrutura de um átomo do que mudar um costume. Então, havemos de convir que ninguém se torna perfeito simplesmente porque é iniciado nos mistérios maçônicos. Mas o valor está na decisão consciente de assumir um compromisso consigo mesmo, sem receber em troca nenhuma promessa de premiação ou de benesses. Todos os maçons sabem disso. Eu, ao longo da minha vida, tive essa índole de alguma forma, buscar trabalhar pelo bem comum. Eu, quando fui escolhido para ser um dos chamados 6 da ilha, que foram 6 nomes de cidadãos escolhidos pela diretoria da saudosa CESP, Companhia Energética de São Paulo, um gigante no ramo da produção de energia elétrica. Para mim foi uma surpresa, porque eu nunca passou pela minha cabeça exercer nenhum cargo público, me candidatar a nada, mas, no entanto, eu estava sempre presente, ou era na Secretaria da PAI, ou era na presidência do clube, ou era como diretor social, enfim. Eu sempre tive essa vontade de participar da comunidade. Talvez, vendo essa minha postura, eu recebi esse convite com muita surpresa. Isso não me foi dado. Me foi dada a oportunidade de conquistar pelo voto, né, esse mistério. Numa época, e eu não digo isso para me vangloriar, em que o mandato de vereador era gratuito. Nós viajávamos 40 quilômetros de Ilha Solteira a Pereira Barreto para exercer
o nosso mandato, né? Mas o fazíamos assim com muita convicção, como um aprendizado pelo primeiro mandato. Fui feliz ao me recandidatar e obter um significativo aumento de votos, talvez pela percepção dos habitantes da comunidade de perceber que eu estava interessado mesmo era no objetivo de transformar um acampamento de obras, que era o que era Ilha Solteira no começo, era uma cidade fortificada, comandada por um general, com cancelas de entrada e saída, porque era uma obra de segurança nacional, uma obra monstruosa, que infelizmente a juventude de hoje não conhece, porque nas nossas escolas não se ensina mais o Brasil. Então, este foi o início da minha carreira inesperada como o que se pode dizer um homem público, que eu procurei exercer com dignidade. Posso dizer que nenhum familiar meu ou amigo foi nomeado ou encaixado em qualquer cargo da administração pública, porque eu vi aquilo como uma missão, um sacerdócio, né? O bem comum. Se eu estou hoje aqui recebendo essa homenagem, e eu não quero me delongar, mas eu não preparei verdadeiramente nenhum discurso. Mas para não me falhar a memória, em função de um momento em que eu estou me restabelecendo, eu anotei aqui uma belíssima passagem que diz: a felicidade nos torna doce, as dores nos tornam humildes, as provações nos tornam fortes, mas só Deus nos mantém caminhando. Então, se eu estou hoje aqui, na presença das minhas filhas, lamentando a ausência dos meus 2 filhos, pela distância e as suas atribuições profissionais, e também do meu neto, do meu bisneto, enfim, da minha família que tanto amo, da minha esposa, né? Mas, honestamente, essa cerimônia, ela está além do meu merecimento. As pessoas aqui presentes, pessoas que eu sei tão importantes, tão especiais, pessoas que me receberam tão bem nessa cidade de São Carlos, eu, um ilustre estranho, e eu fico me perguntando, eu não tenho a resposta, talvez o meu coração tenha a resposta, porque eu não mudei a minha maneira de ser, de pensar e de sentir, de sempre buscar trabalhar para o bem comum. Nós estamos vivendo um momento do país muito especial. Nós estamos numa encruzilhada. Não só o país, o mundo como um todo. Mas a nossa responsabilidade é o Brasil. Então, roguemos ao grande arquiteto do universo, que é a forma como nós nos referimos
a este ser que não conseguimos definir nem nominar, o Criador dos céus e da terra, o nosso Criador, que habita em nós, sem o qual nada somos. O nosso corpo físico não anda, o nosso aparelho vocal não fala, o nosso cérebro não pensa, o nosso coração não sente enquanto matéria, mas é através dessa matéria que este Ser Supremo se manifesta e nos anima, e nos dá esperança, e nos dá energia e força e entusiasmo para continuarmos cumprindo aquilo que nos compete como cidadãos, particularmente como maçons. Eu vou encerrar dando um pequeno exemplo do que pode ser um maçom. Um escritor italiano de nome Carlo Lorenzini, cujo pseudônimo era Carlo Collodi, ele escrevia para crianças. E ele criou um personagem chamado Pinóquio, que, quero crer, todos nós conhecemos. Então, o Pinóquio era uma forma de, na linguagem infantil, incutir, sugerir para as crianças valores, comportamento, posturas. Um outro irmão nosso, o Walt Disney, o que praticamente criou os desenhos animados e tornou uma coisa tão atraente para as crianças e até para os adultos, pegou essa ideia do Collodi e a multiplicou. E esses são atos que eu entendo como atos de maçons. O Carlo Collodi, ou Lorenzini, morreu no anonimato lá em Florença, mas ele deixou uma obra para sempre. E ao longo da história, nós temos inúmeros exemplos de pessoas a quem devemos muito como seres humanos. Winston Churchill, Goethe, Mozart, Beethoven, Bach. Estou falando dos mais badalados, né? Mas nós temos uma lista enorme, inclusive de brasileiros, né? Então, meus amigos e meus irmãos aqui presentes, quem fala aqui é um coração convicto de que tudo vale a pena se a alma não é pequena. Eu estou deveras surpreso com as homenagens que eu recebi nesta noite. Lembrando o nome de um cidadão que também o fez por merecer, não só o nome de rua, o nome de um colégio, né? Mas que está na raiz desta cidade tão boa, tão gostosa de viver, né? Uma cidade grande, com áreas de interior, um clima particularmente muito interessante, muito ameno, né? Sede
de duas importantíssimas universidades, se não 3, se não 4, que pode se auto-intitular a cidade com o maior número de PhDs por metro quadrado. E esperamos que todo esse conhecimento se reverta para o bem-estar da nossa população. Encerro me referindo aos nossos demolês. Fazendo uma pergunta que faz parte do colorário da Ordem Guias do Graal, da antiga e mística Ordem Rosa Cruz, que foi constituída baseado num estudo da Unesco durante 10 anos em todos os países do mundo sobre educação e formação. A pergunta é: que filhos queremos deixar para este mundo? Que mundo queremos deixar para os nossos filhos? Esta responsabilidade é nossa. Essa é nossa pessoalmente. Então, que sejamos muito empenhados e felizes. Me desculpe por estar sendo prolixo, mas era o mínimo que eu poderia dizer nesta noite, neste momento tão especial de uma pessoa tão simples como eu sou, de origem tão humilde como eu sou. E a minha gratidão aos meus irmãos de todas as lojas que eu tive a honra de participar. A minha loja mãe, Luz e Trabalho, 144. Fraternidade e Justiça, 110. Palmeira da Paz, 2121. A Caixa de São Carlos, 2314. Em nome da qual eu cumprimento todas as demais lojas de São Carlos. A Estrela da Liberdade, a qual eu poderia estar filiado, porque tive por parte desses irmãos uma recepção que certamente, eu digo até hoje, acho que eu não merecia, né? Não estou me fazendo de humilde, não é próprio de mim. Sou muito sincero no que eu digo, falo e faço. Então, muito obrigado a todos e que Deus nos mantenha com saúde para enfrentar os desafios que nos esperam como seres humanos, habitantes desse planeta. Obrigado, boa noite a todos. Com a palavra para o encerramento desta sessão solene,
o excelentíssimo presidente da mesma, vereador Azuaite Martins de França. É curioso, senhoras e senhores, que a gente esteja aqui para fazer uma justa homenagem ao maçom Ataíde Rodrigues da Silva. Mas ao fazer essa homenagem, ele nos devolve com uma qualidade muito maior a homenagem, uma homenagem que nós não esperávamos receber com as suas palavras. Uma aula de vida, uma aula de cidadania, uma aula de generosidade que a gente precisava estar recebendo de vez em quando para mudar os hábitos deste país, desta nação. Palavras que certamente vêm da origem da maçonaria. Aqui nessa noite, a gente homenageia o senhor Ataíde. E, ao mesmo tempo, essa homenagem se revela e se faz homenagem aos maçons e à entidade maçonaria, que começa com a pedra, com o tijolo da solidariedade daqueles que, encontrando dificuldades, se juntaram para buscar um sonho, para ganhar forças e para certamente mudar o mundo, mudar a sua história. Não por acaso, na história recente do mundo, a gente vê a presença marcante dos maçons nos movimentos mais modernos da nossa tradição ocidental. Nós não teríamos o iluminismo francês, nós não teríamos a Revolução Francesa, que mudou o antigo regime e nos colocou uma ordem nova, abraçada imediatamente por aqueles que ansiavam por liberdade. Não é à toa que, concomitantemente, e graças às luzes dos maçons lá na França, os maçons nos Estados Unidos vão lutar pela independência americana, os maçons no Brasil, na Inconfidência Mineira, vão lutar pela liberdade do Brasil. E no processo histórico, no processo político brasileiro, a gente vê a presença dos maçons em todos os momentos em que o princípio da liberdade teria que falar mais alto. É na Revolução Pernambucana, logo depois, seguida lá em Pernambuco ainda, pela Confederação do Equador, com Frei Caneca, padre e maçom, buscando liberdade. É no Rio Grande do Sul, com a República de Piratini, com a República Farroupilha, em todos os momentos, e com uma visão larga, vasta, grande, de que nós carecemos muito hoje, nesta cidade de São Carlos, nesse estado de São Paulo e neste Brasil. Não é por acaso que, ao mesmo tempo que se luta pela liberdade
aqui no Brasil, os maçons combatem a escravatura, mas pelejam por uma nova ordem econômica em que o trabalho escravo, antigo, que tem que ser superado, abre espaço para o trabalho assalariado e para a nova ordem, para a ordem capitalista no Brasil. Isso é uma questão de visão. E juntamente com isso vem um outro pensamento. O pensamento de que as coisas que pertencem a um povo são públicas, as coisas são res e são públicas. Um país tem que ser uma república. Então, os maçons lideram o processo republicano no Brasil no final do século XIX. Lá em Itu, onde, a princípio, lideranças maçônicas se reúnem para compor um clube republicano, 2 anos depois, em abril de 1873, a Convenção de Itu funda o Partido Republicano, na chamada Convenção de Itu. Esse é o ponto de partida para aquilo que nós temos hoje, para aquilo que nós herdamos. E nós herdamos um mundo novo, nós herdamos a liberdade e muitas vezes nós não sabemos o que fazer com ela. Então esse discernimento, essa visão, essa vontade de fazer, se faz necessária mais do que nunca em nosso tempo. Um tempo em que se confundiu o que é público com o que é privado. Um tempo em que a corrupção se tornou algo natural entre os brasileiros. A grande corrupção e a pequena e cotidiana corrupção. Vivemos uma crise econômica, sim, uma crise política, sim, mas uma profunda crise moral. E por tudo aquilo que o senhor disse, eu devo dizer que vocês estão fazendo falta. Com a responsabilidade histórica que carregam nas costas. Porque nós não podemos permanecer de braços cruzados, porque os nossos braços, quando se cruzam, fabricam corruptos, fabricam os inimigos da pátria. Descruzar os braços e a luta, participar do processo e entregar esse Brasil aos brasileiros. Essa, eu entendo, seja uma tarefa de todos nós e, historicamente, é uma tarefa dos maçons. Me desculpem se eu me alonguei, me desculpem se eu tratei de algum assunto que não deveria tratar, ou se aproveitei de uma oportunidade para chegar ao ponto a que cheguei. Mas as suas palavras e esse momento de homenagem a Vossa Senhoria e aos maçons me permitem fazê-lo. Muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado por conhecê-lo, muito obrigado por ouvir as suas palavras que me tocaram a alma de forma profunda. Muito obrigado pela presença de todos vocês e declaro encerrada esta sessão solene.